Shalom Adonai, que Deus abençoe sua vida. Quero trazer um estudo no canal com o tema o estudo da importância do jejum. Todo cristão, todo salvo, ele tem que ter uma vida de jejum. O jejum é uma arma espiritual que Deus deixou para nossas vidas. O jejum, ele faz com que a nossa carne se mortifica, é o abster, é o renunciar dos prazeres mundanos, da inclinação, das concupiscências dessa vida da nossa carne, os desejos que nos leva ao pecado, que nos afasta do Criador. Então o jejum, ele é o meio, ele é o mecanismo, ele é a função que faz que todos aqueles que praticam uma vida de jejum afasta da carne, da carnalidade, da sensualidade, da libertinagem, do mundanismo e nos leva a um nível de santidade, de renúncia e da glória de Deus nas nossas vidas. Então nós vamos ver hoje dentro da palavra de Deus muitas passagens bíblicas de homens e mulheres que fizeram da sua vida um sacrifício vivo a Deus, de renúncias, um culto racional, de consagração, de renúncia, jejum a Deus. E eles tiveram grandes vitórias, deixaram o mundo, deixaram a carne e andaram em espírito diante do seu Deus. A primeira passagem está no livro de Joel. Joel capítulo 2, versos 12, nos fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz Jeová o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então a palavra converter é volte-se a mim, dê meia volta, converta, pare de praticar o pecado, venham a mim, a Deus, de todo o vosso coração. Aí olha Deus, olha como Deus quer que a gente chegue diante dele, ó. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Então Deus, ele quer que a gente se converta a ele, que a gente largue o pecado, mas o aproximar dele com jejum, com pranto, né, com choros e pranto e com oração. Então nós temos que ter uma vida de jejum. O jejum é fazer a gente romper o mundo físico para o mundo espiritual. É sair da visão, da ótica, visão terrena e nos levar ao mundo espiritual, a níveis, degraus espirituais com Deus. Então, em Joel capítulo 2, versos 12, nós vemos que Deus, ele falou: converta a mim. É com jejum, é com choro, é com pranto, né? Então é a forma da gente buscar a Deus. Vamos ver agora lá em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, versos 16, 17 e 18. O Senhor Jesus, ele vai nos dar uma instrução como nós temos que fazer o jejum, a forma correta. Olha o que ele diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, né, tristes, como os hipócritas, porque desfiguram, né, o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Abba, né, o teu Pai, que está oculto, e o teu Abba, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, olha o que o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, está falando. Quando a gente praticar o jejum, ele fala: não seja como os hipócritas religiosos que começam a ficar em praças públicas com o rosto semblante triste, falando: estamos consagrando, estamos jejuando. Não. O que Jesus fala é: faça em oculto, faça para a glória de Deus. Você não precisa mostrar sua espiritualidade, mostrar que você é espiritual, que é bom, não. Faça
em oculto. Busque o propósito do jejum com Deus no seu particular. Às vezes você pode fazer um jejum, né, para que Deus venha te fortalecer numa área que você está sendo atingido, uma fraqueza na área, né, sexual, na área sentimental, conjugal, financeira. Às vezes você está sendo atacado de vários meios, seu pensamento. Faça um jejum a respeito disso, em secreto, oculto com o Pai, e Ele vai te dar vitória, se recompensará, Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar. Mas tem que ser algo só para o Pai ver, é algo só você e Deus, aleluia, glórias. Então nós vemos Jesus dando essa instrução em Mateus capítulo 6, versos 16 ao 18. Vamos abrir agora em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Versos 23. E havendo-lhes por comum consentimento, deixa eu pegar minha caneta. Olha só. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então olha isso. Eles estavam orando e jejuando. É óbvio que a oração ela acompanha o jejum acompanha a oração com a palavra, né? Você tem que fazer um jejum, mas você não faz um jejum tipo assim, eu vou ficar certa hora sem beber e vou ficar sem comer e normal, não vou fazer nada. Isso é dieta para emagrecer. Agora o jejum você vai abster da água ou do alimento e você vai ficar esse período de 2, 3, 1 hora, a hora que você abrir diante de Deus, sem, aleluia, comer, sem beber, mas também tem que estar em oração, tem que estar meditando na palavra. Aí você pergunta, mas irmão Vitor, e se eu estiver no meu expediente, no trabalho, ora em espírito, vai às vezes, né, vai no banheiro, fale, né, ali um versículo, cite um versículo na mente, né, Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Cite algo, né, uma passagem da Bíblia, fica refletindo em cima daquela passagem, mas fica em espírito, fica em oração, porque fazer o jejum, né, não comer e não beber e continuar seguindo a rotina do dia a dia, né, durante o dia, isso é dieta. Agora o jejum tem que ser acompanhado de oração, o jejum e a palavra. Glória a Deus. Vamos abrir agora lá em Esdras, o Velho Testamento. Nós vamos ver mais pessoas que fizeram jejum. Vamos abrir lá no Velho Testamento. Acompanhe com a sua Bíblia o estudo sobre a importância do jejum. Aqui eu achei Esdras. Nós vamos abrir lá em Esdras, capítulo 8. Esdras 8:21. Vamos ver aqui Esdras 8:21. Fala assim, Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, né, de nosso Elohim, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Olha só que Esdras, olha o que Esdras agora ele fez. Ele abriu um jejum diante de Deus. E o propósito do jejum é para, olha só, para nos humilharmos diante da face de nosso Elohim, de nosso Deus, para pedirmos a Ele um caminho certo, um caminho que não vai ter salteadores, um caminho que não vai ter espinhos, um caminho que não vai ser dificultoso, mas um caminho, aleluia, próspero, um caminho certo, um caminho direito, abençoado, sem risco, sem perigo, para abençoar os nossos filhos e a nossa fazenda. Então o jejum ele tem esse propósito de humilhar e buscar a face de Deus. Todo jejum está debaixo de uma humilhação terrena, carnal, para buscar o sobrenatural de Deus. Porque quando eu estou jejuando, eu estou falando com Deus assim, eu estou abrindo mão da minha vontade e estou, Pai, aqui agora fazendo a tua. O jejum é você
gastar, não vou falar a palavra gastar, porque com Deus, aleluia, a gente só tem ganhar, ô glória, aleluia. É você dedicar, vou pôr essa palavra aqui melhor, é você dedicar a tua vida, o teu tempo como prioridade a um Deus que é totalmente digno de toda a minha vida, de todo o meu ser, de tudo aquilo que eu sou, de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, como está em Deuteronômio, que é, né, a Shemar Israel. Então nós precisamos dedicar ao nosso Deus através do jejum. É a face de Deus que nós buscamos através do jejum. Nós vemos lá em Joel, vamos voltar em Joel. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, versos 14. Eu anotei ali nas folhas, né, para não esquecer. Santificai um jejum. Então o jejum, ele é o que? Santo. Santificai um jejum. Toda vez que você pratica o jejum, você está se santificando. Você está o que? Mortificando os apetites carnais. É impossível você estar num jejum, no fervoroso, numa prática de jejum, e você sentir vontade de pecar, de você viver na prostituição, na bebedice, na glutonaria, na vaidade, na soberba, no orgulho, no ego. Quando você está em jejum, você está se santificando, você está se separando. Olha isso, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então olha isso, é um dia o que? De proibição. Proibição de coisas da terra. Às vezes você vai se proibir de ficar durante o jejum vendo as redes sociais, o WhatsApp, o YouTube, o Facebook, Instagram, TikTok, né? Todas as plataformas digitais, filmes, séries, televisões, novelas, né? Que já não é para ser na vida de um crente salvo, cristão, né? Aleluia, glória a Deus. Não precisa nem fazer jejum para não praticar tais coisas. Então, irmão, nós vemos que é muito interessante o jejum, ele é para santificação. Vamos abrir agora no livro de um profeta. Esse profeta, ele tinha uma vida de jejum, tá? A Bíblia chega a falar que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. Ele orava em direção ao templo que Salomão edificou a Jerusalém. Ele estava em Babilônia, mas ele inclinava sua oração a Jerusalém, porque ele sabia que havia uma profecia que, né, quando orava para o lado do templo, né, que Salomão edificou ali, Deus ouviria as orações, né, porque os ouvidos, aleluia, glória a Deus, do Senhor estariam atentos à oração naquele lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Daniel é um homem de jejum, ele foi um homem de muito jejum, a ponto do leão não achar nele cheiro de carne, a ponto do leão ver que ele era um homem que transpirava, cheirava azeite, porque ele tinha uma vida de consagração. E toda pessoa que tem uma vida de jejum, de consagração, o diabo, os demônios não suporta, tem raiva, tem aleluia, ódio, aleluia, e não pode fazer nada, porque está protegido, consagrado, fogo, cheios de labaredas e unção de Jeová. Oh glória, aleluia. Então vamos abrir aqui, ó, livro do profeta Daniel. Vamos abrir aqui na Bíblia. Livro do profeta Daniel. Daniel capítulo, deixa eu ver aqui, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versos 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, né, clamor, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Elohim, e confessei e disse: Ah, Jeová Elohim, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, queridos irmãos, Daniel, ele buscou a face do Senhor através do quê? De oração, de clamor e jejum. Como eu disse, o jejum não pode ser só jejum normal, senão vira dieta. O jejum tem que ser através de oração, de clamor, de palavra, de humilhação, de planto, de choro,
aí o Papai do Céu, ou glória a Deus, ele atende o nosso propósito. Vamos ver agora lá no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 58. Depois você vai acompanhar na sua Bíblia aí, quando você assistir esse vídeo, você vai marcar os textos aí para você aprender o que é jejum. Isaías capítulo 58 é uma das passagens que eu falo que é o texto-chave do jejum. O jejum ele tem um propósito, como eu disse. O propósito do jejum é você ficar mais espiritual e menos carnal. Vou deixar bem claro, o português bem claro. O jejum é deixar você mais espiritual e menos carnal. Oh, glória a Deus, aleluia. Isaías 58, 5 a 8 diz assim, ó. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Olha o verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Olha agora o jejum que Deus aceita, tá? Olha só. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então o jejum que Deus agrada quando você está no período de jejum é amar o teu próximo, é cuidar do teu irmão. Se você vê alguém nu, você veste ele. Se você vê alguém com fome ou sede, você alimenta, você sacia a sede dele, você alimenta ele. Você quebra o jugo que está na vida dele através da pregação da verdade. Se ele está preso no pecado, você prega a verdade, prega a Bíblia, a doutrina, e ele será liberto. A verdade vai até ele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí Deus vai agradar do seu jejum, porque você está passando a ser um servo servindo ao seu grande Senhor. As suas obras não são só obras, é fé e obras para não ser morta, porque a fé sem obras são mortas. Vai ser acompanhado com caridade, amor, fidelidade, dedicação e zelo. Aleluia, glória a Deus, para com as almas que estão ao seu redor. Aí Deus vai aprovar o teu jejum. Vamos ver mais? Olha isso. Então, olha o que vai acontecer com você e comigo quando a gente tiver esse jejum em prática. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oh, aleluia! Então, quando você estiver praticando esse jejum, amando o teu próximo, cuidando do teu próximo, zelando pela alma do teu próximo, não omitindo, aleluia, a verdade, mas sempre pregando a verdade com amor, com zelo, aleluia, sem falsidade, sem hipocrisia, sem omitir, aleluia, sem heresia, sem distorção, mas pregar aquilo que está escrito, cuidar daquela alma. Você, aleluia, vai romper a alva, o brilho do Espírito Santo vai estar sobre a tua vida. Aí você não precisa papagaiar, não precisa virar uma Jezabel, não precisa virar, aleluia, um periquito, um bozo, um patati patatá. Você, aleluia, não precisa virar uma árvore de Natal, não. Só o brilho do Espírito Santo, aleluia, vai romper diante de ti, e a cura vai vir sobre você. Tu serás alegre, tu serás manso, tu serás curado na alma, tu serás, aleluia, um homem e uma mulher sarado pelo bálsamo de Gileade. Oh, glória a Deus, aleluia. Então vamos na sequência. Vamos ver agora Esté, né? A Esté é uma varoa que ela fez um propósito forte de jejum, tá? Olha só, Esté capítulo 4, versos 16. Olha isso, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã,
e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Naquela época a mulher não podia adentrar diante de uma corte, de um rei, né? Mas olha o que Esté fez. Ela se levantou como mãe sobre o povo de Israel. Ela teve um amor de mãe para com o povo judeu, porque ela era uma judia. E ela entendeu, aleluia, o amor, aleluia, que ela precisava para com o povo dela. Porque a promessa é lá em Gênesis 12. Se você abençoar, aleluia, tu serás abençoado. Se tu abençoar o povo de Abraão, tu serás abençoado. Mas se tu amaldiçoar, tu serás amaldiçoado. Ela entendeu que Deus, aleluia, estava intervindo ao favor dela e de todos os judeus. Por quê? Porque o decreto era a morte. O decreto era a extinção de todos os judeus. Mas ela se dedicou, ela se levantou e ela jejuou. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, tá vendo? Não é segundo a lei, mas olha o que ela fala, ó, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Então ela entendeu que, aleluia, glória a Deus, a obediência, ela entendeu que o temor dela a Deus, a santidade dela com Deus, o jejum dela com Deus, estava, aleluia, maior do que o decreto de morte. Ela entendeu que Deus é poderoso para mudar decretos. O jejum muda decretos. O jejum, aleluia, faz com que Deus muda a sentença. O jejum faz com que Deus feche a cova. O jejum faz com que Deus traga cura. O jejum faz com que Deus feche, aleluia, as armadilhas do inimigo, as arapucas que ele armou contra você e você não cai nela. Ele fecha, ele corta, ele quebra o laço do passarinheiro, porque esse é o Deus da nossa salvação. Oh, glória a Deus. Neemias, vamos lá em Neemias também. Neemias, ele fez um propósito com Deus a respeito do jejum. A cidade estava sediada, queimada por Nabucodonosor. O povo foi levado a cativo, os muros derrubados, queimados a fogos, portões queimados a fogos, muros derrubados, cidades todas foram saqueadas pelos inimigos babilônicos. Mas Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, ele levanta com propósito e fala: vou jejuar para que Deus venha me levar e que eu venha ser um edificador de muralhas, tampar as brechas, e assim Deus estarás comigo. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, versos 4. Olha isso. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Está vendo que o jejum sempre é acompanhado de oração? Porque oração é comunicação com Deus. Jejum, você mortifica a carne, você entra num espírito com Deus, e Deus que é espírito, ele vai ligar no teu espírito, o seu espírito com o espírito dele. Em oração, você vai ter comunhão com ele. Então olha só, estive alguns dias jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então ele orou ao Deus dos céus, ao Senhor, né, Deus de Israel, e pedindo que Deus venha entrar, né, diante dele, da vitória. E Deus deu a vitória. O rei Artaxerxes deu a permissão. Ele foi até em Jerusalém, edificou as muralhas, foi construídos, apesar que os inimigos mandou ele parar, né, Sanbalat, Tobias, Gesem, mas ele não parou, porque ele estava em consagração, renúncia, jejum e dedicação. Porque quando você está em oração, consagração, você não para não. Se essa obra é de Deus, quem pode parar, né? Oh, glória a Deus. Vamos ver agora 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 27. O sofrimento de Paulo. Paulo era um homem que tinha vida de jejum. Olha isso. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Olha o que Paulo passou. O sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho.
Deixa eu marcar até aqui, eu achei isso muito forte, irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, versos 27. Todo missionário, aleluia, glória a Deus, todo atalaia, todo servo do Altíssimo, que ama a obra, ama o Deus da obra, ele vai passar por isso. Irmãos, eu falo, aleluia, por prática. Olha isso, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, mas eu estava em jejum. Muitas vezes eu estava até sentindo frio e também nudez, mas eu não deixei de falar da palavra de Deus, né? Ele não deixava de falar da lei do Senhor. Ele amou o Evangelho, o Deus do Evangelho até o fim, a ponto dele falar, eu combati o bom combate. Oh, glória a Deus! Vai chegar esse dia que todos que estão, aleluia, vivendo para Deus, santificando em Deus, vão falar, eu combati o bom combate, aleluia, glórias a Deus. Vamos agora a Mateus capítulo 4. Você sabia que quando a gente está em jejum, eu não sei se os irmãos têm essa experiência, mas toda vez que a gente está em jejum, Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele sabe que nós estamos ficando o quê? Fortalecidos, forjados, preparados, e a unção de Deus está sobre nós. Então você pode ver que quando o jejum ele está em nossa vida, a gente rompe barreiras e passamos a viver o sobrenatural de Deus. Jesus, ele estava no deserto, ele estava ali finalizando o seu jejum, e Satanás não apareceu no primeiro dia. Satanás apareceu só no final do jejum, oferecendo a ele, transforma essa pedra em pão. Jesus estava morrendo de fome, Jesus estava com muita fome, aleluia, mas Jesus foi fiel e não quebrou o seu jejum. Olha o que diz Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois que finalizou o jejum, ele teve fome. Aí olha só, é agora que o diabo chega, tá? E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o jejum é isso, tá? O jejum faz com que a gente entenda que a vida não é só materialismo, não, casa, carro, dinheiro, né, fazenda, mansões, luxos, roupas, sapatos, não. Jesus falou, não só de pão, não só de materialismo vive o ser humano, não, mas é da palavra, é do jejum, é da consagração, que é o principal para minha alma, para o meu corpo e para o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Aí sim, somos homens e mulheres espirituais. Vamos ver agora em Marcos capítulo 9, vamos abrir agora Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, vamos ver aqui. Marcos capítulo 9, versos 28 e 29. Isso daqui, irmãos, vai mostrar que quando Jesus estava ali com os discípulos, eles não estavam jejuando, tá? É só quando Jesus subiu o assunto aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois disso, para a igreja, Atos 2, a descida do Espírito, aí a igreja tem que viver em jejum. Porque o jejum é a santificação para esperar o casamento com o noivo. O jejum é o que? É o atavio da noiva. O atavio da noiva não é brinco, não é batom, não é largador, não é maquiagem, não é botox, não é silicone, não é chapinha, não é alisamento. Aleluia! O adorno da noiva é o jejum, é a consagração. Porque olha o que diz Jesus em Marcos capítulo 9, 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Olha isso daqui, irmãos. Glória a Deus. Perdoe, irmãos, esse daqui é outra passagem. Vamos ver aqui, ó. Mateus. Esse daqui eu vou ler depois. Mas tá, vou ler aqui agora, depois vou pegar a passagem que vai falar sobre o que eu acabei de falar. Aqui, ó. Isso daqui, irmãos, é sobre a expulsão de demônios, tá? Demônios são expelidos somente no jejum e na oração, ó.
E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então demônios, legiões, principados, potestades, ele só sai através do jejum e da oração. É impossível, há demônios que só vai sair da vida da pessoa, apesar que o nome de Jesus tem poder, mas só vai sair se você tiver uma vida de consagração. Porque se você não tiver uma vida de consagração, o demônio, quando olhar para você, ele não vai achar autoridade, ele não vai achar santidade, ele não vai achar fogo de Deus. Então ele não vai o quê? Não vai sair. Então o demônio só sai com jejum e oração. Aqui, ó, irmãos, achei o que eu estava falando, que o adorno da noiva é isso daqui, ó, Lucas capítulo 5, 35. Lucas 5, 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Tá vendo? Mas eu vou ler o verso anterior para você entender, ó, acerca do jejum. Perdão. Olha o que diz. Disseram-lhe então eles: olha só, por que jejuam muitas vezes os seus discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, Jesus falou: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, esses dias chegou, nós estamos vivendo esses dias, tá? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então hoje Jesus está à destra do Pai, ele está aos terceiros céus. A noiva está na terra, então ela tem que jejuar, para que quando o noivo voltar, venha encontrar fé, santidade, jejum, renúncia na vida dos salvos, na vida dos escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versos 18. Ó, a gente vai ver que João Batista, o profeta, tinha uma vida de jejum, tá? Por isso que eu falo, só prega contra o pecado, só anda na verdade quem tem vida de jejum. É impossível alguém manter o seu altar de pé se não tiver lenha, fogo ali, consagração. Você tem que jejuar, crente. Você tem que abster um pouco, aleluia, da cumilância. Porque hoje em dia, irmãos, eles não pregam mais que gula é pecado. Gula é pecado. Nós temos que abster das coisas que atraem os olhos. Daniel olhou o banquete, Daniel viu, creio eu, vamos aqui imaginar lasanha, picanha, pizza, cachorrão, Coca-Cola, refri. Daniel viu ali, aleluia, várias, aleluia, especiarias, comidas na mesa de Nabucodonosor, mas preferiu beber água e comer legume, fez jejum do que alimentar com as comidas, aleluia, queria trazer mal à sua vida, queria lhe prejudicar fisicamente e principalmente espiritual. Então às vezes você tem muita comilância, come demais, tá o dia inteiro comendo, acorda comendo, dorme comendo, é o dia inteiro comendo, é o dia inteiro comendo. Cadê o seu jejum? Cadê a sua vida de renúncia? Abre mão um pouco disso, e isso traz até coisas boas para a tua vida, aleluia. O jejum, irmãos, é algo tremendo na vida do salvo. Olha isso, Mateus 11, 18. Porque veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Olha isso. Então João estava em jejum e o povo ainda estava falando que ele estava com demônio. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está fazendo a diferença, está no brilho, está na santidade, está na luz, quem está nas trevas, quem é religioso, quem está apático, está múmia espiritual, vai ficar incomodado, vai incomodar com aquele que está na verdade, na luz, aleluia, na consagração, porque é carnal. Tem muito crente carnal aí, irmãos, que não aguenta ver o outro irmão consagrar, ter vida de consagração e fala, pra que tudo aquilo, pra que aquilo tudo? Porque é carnal. Gosta de ficar, aleluia, vendo futebol, gosta de ficar vendo filme o dia inteiro, vendo novela, crente noveleiro.
Crente, aleluia, loteria. Crente fica jogando, aleluia, em loteria, jogo do bicho. Crente fica distraído com um monte de coisa da terra e não tem tempo para consagrar. Porque quando você jejua, quando você tem vida de jejum, você não tem tempo para fazer mais nada, a não ser consagrar, dedicar e buscar o seu Senhor. Aleluia. Então vamos ver o salmista. Olha o que o salmista fazia, irmãos. Salmos 69, versos 10. Chorei, castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afrontas. Olha isso. Ele castigou a sua alma em jejum, sim, porque a alma é a sede dos sentimentos e emoções. Você sabia que quando você tem uma vida de jejum, esse castiguei a minha alma, você começa a parar de ter pensamentos pornográficos, pensamentos de luxúrias, vaidades, lascívias, de adultérios, prostituições, porque quando você tem uma vida de jejum, você castiga a sua alma. Você faz assim, alma, fica no teu lugar, porque agora eu vou consagrar e vou estar em espírito diante do meu grande Deus, aleluia. Então todo crente tem que ter uma vida de jejum. Você que não tem, aleluia, vida de jejum, eu quero te encorajar. Começa a ter uma vida de jejum, começa 1 hora de jejum, pega um final de semana, pega, né, durante a noite, pega amanhã, vai de manhã até depois do almoço. Agora, irmãos, vem cá comigo. Jejum que você acorda de manhã, toma um café, come um bolo. Quando você acaba de comer um monte de coisa, fala assim, agora eu vou jejuar. Não, irmãos. O jejum, irmão, você tem que já acordar, buscar o Senhor em oração e já entrar no propósito. E outra coisa, na hora do almoço, come aquele rango. Aquele prato parece um Monte Everest. Acabou de comer ali. Aí fala, agora eu vou jejuar. Barriga tá cheia. E que também tem gente que faz assim, eu vou jejuar um período tal, aí você dorme o período inteiro, quando falta 10, 5 minutos, agora vou buscar um pouquinho, vou entregar meu jejum. Não, irmãos, jejum é dedicação. Eu aconselho, irmãos, busca jejum no monte, vai no monte onde você não vai ouvir barulho de carro, de gente trabalhando, gritaria de cachorro, vai estar só você, a natureza que Deus criou e o próprio Criador da natureza. Então que Deus abençoe sua vida. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo nos comentários, e que Deus te abençoe. Busque, porque o nosso noivo vem aí. Que Deus abençoe tua vida.